Oiê, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior da tia Thay, onde o título se chamava O Filho Legítimo Honra Seu Pai, tá? Então vocês pegam a Bíblia rapidinho lá que nós vamos orar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, este momento na Tua presença. Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, a família, Senhor, representada por esta criança que está assistindo. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha mesmo, Senhor, falar ao coração de cada um e que venha dar frutos, Senhor, e frutos que permaneçam, Senhor, na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos este momento, Pai. Amém. No início do vídeo, eu falei para vocês que o título dessa lição era O Filho Legítimo Honra Seu Pai. Mas o que é honrar? Bom, honrar, se você for procurar no dicionário, significa respeitar, dignificar, obedecer. E na nossa vida, como será que a gente pode honrar o nosso pai? O nosso pai de casa? O nosso papai do céu? Como será que a gente pode fazer isso? Na aula passada, a tia Thay contou para vocês a parábola do filho pródigo, onde o fazendeiro muito rico tinha 2 filhos. Um deles pediu a parte deles da herança, falou assim: pai, me dá a minha parte da herança que eu vou sair. Eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero aproveitar a minha vida com a parte da herança que o Senhor me deu. Pegou aquele dinheiro, saiu da fazenda e foi gastar com amigos, com festas e não deu valor nenhum para aquilo que o pai tinha dado para ele. Então, ele não honrou o pai dele, ele não deu valor. O outro filho, será que o outro filho honrou o pai? O outro filho, apesar de ter ficado com o pai na fazenda, ele não convivia com o pai, não tinha carinho com ele, não tinha comunhão. Então isso também não quer dizer que ele tenha honrado seu pai. Apesar dele ter ficado ali do lado dele, ele não tinha comunhão com o pai, não tinha convivência de pai e filho, não tinha intimidade. Então isso também é uma desonra. Se você não obedece, é uma desonra, mas se você não tem convivência com o pai, se você não dá carinho, se você não está junto do teu pai a todo tempo, isso também não quer dizer que você esteja honrando o papai. O filho legítimo que ama seu pai, respeita, honra, dá alegria e obedece. E a palavra de Deus diz em Êxodo 20:12, que aquele que honra o seu pai e a sua mãe tem a vida longa, tem muitos dias para viver na terra. Então também é abençoado por Deus. Nós, como filhos aqui na terra, a gente também desonra o nosso pai e a nossa mãe. Quando eu era criança, às vezes a minha mãe falava assim: olha, esse tênis aqui é para você sair, para ir no aniversário, essa roupa é para você ir na igreja. E muitas vezes a gente quer usar o que é novo rápido em casa, né? E a gente desobedece. E nessa hora, a gente está desonrando o nosso pai e a nossa mãe, porque eles fazem sacrifícios pela gente e dão as coisas pra gente e a gente não sabe usar. Igual aquele rapaz lá da parábola que pegou o seu dinheiro e gastou tudo. Imagina que você está pegando o que é novo, aquilo que o seu pai fez um sacrifício para te dar e você está gastando de forma errada. Você está gastando para ir jogar bola com o tênis novo, você está usando a sua roupa nova que era para ir na igreja, você está usando para ir para a escola. Então você não está dando valor para aquilo que o seu pai aqui da terra está te dando. Igualzinho aquele rapaz lá da historinha do filho pródigo. Você já parou para pensar nisso? Agora vamos parar para refletir um pouquinho sobre o que a gente está fazendo que não agrada o coração do nosso papai lá do céu. Deixa eu ver. Quando eu vou lá na igreja, na hora do louvor, será que eu levanto junto com os outros irmãos para bater palma, para louvar com a minha voz e com as minhas palmas o nome do nosso papai? E quando eu desço lá para a igreja da criança, o que será que eu faço lá? Será que eu presto atenção na aula que a tia está dando lá na frente? Ou será que eu fico conversando com o meu amigo? Será que eu fico rindo? Será que isso tem agradado o coração do Papai do Céu? A gente tem honrado Ele lá na igreja? A gente tem honrado Ele dentro da nossa casa? Quando eu estou prestando atenção no vídeo que a professora está passando?
E lá no culto, lá na igreja, quando a gente estava indo ainda antes da pandemia, quando terminava o culto e eu subia para encontrar o meu pai na igreja, e às vezes o meu papai e a minha mamãe queriam conversar com o pastor ou com a pastora, ou com algum irmão, e o que eu ficava fazendo lá em cima? Será que eu ficava sentadinho esperando o meu papai e a minha mamãe? Ou será que eu ficava correndo dentro da igreja? Acho que não, né? Aqui na CCP a gente não tem criança que corre na igreja, a gente não tem criança que grita, a gente só tem criança comportada, que honra o papai de casa e que também honra o papai do céu quando vai na casa dele e não faz essa correria e essa gritaria dentro da casa do papai. Então, a gente não pode agir como aquele filho mais novo da parábola que não deu valor para as coisas que ele tinha. Se a gente tem uma casa, a gente tem que dar valor. Se a gente tem a nossa roupa, a nossa comida, nosso calçado, a gente tem que dar valor. Se a gente tem a nossa saúde, a gente também tem que valorizar. Quando a mamãe pede para você pôr um agasalho para você não ficar doente, você tem que valorizar a saúde que você tem. Quanta gente está lá doente no hospital e você está em casa saudável, então tem que valorizar. E quando a gente também está na igreja, a gente tem que dar valor para a presença do papai que está ali. Na hora do louvor, a gente tem que levantar, bater palma, louvar o nome do nosso Deus. A gente tem que louvar com palmas, tem que louvar com a nossa voz. Na hora da ministração, na salinha da criança, na igreja da criança, a gente tem que prestar atenção. Não pode ficar conversando com o amiguinho. A gente tem que valorizar, a gente tem que honrar a presença do nosso pai ali. Porque Deus está usando a professora para falar com você. Deus está usando os ministros de louvor para falar com você. A gente não pode desonrar esse momento. A gente tem que honrar o nosso Deus. Então hoje a gente aprendeu mais um pouquinho sobre honra na casa do Pai, honrar o nosso Deus. Isso não significa que você tenha que chegar na igreja e ficar lá sentado de cara fechada sem falar com ninguém. Não é isso. Você pode e deve conversar com os nossos irmãos da igreja, mas a gente tem que reconhecer a hora onde a gente louva o Senhor, reconhecer o momento de respeito, de adoração. E na hora da ministração da palavra, a pessoa que estiver ministrando, você respeitar, saber ouvir, saber falar na hora certa. Isso é honrar a Deus e honrar o ministro que está levando a palavra para você. Vamos agora então orar para encerrar esse momento. Fecha seu olhinho. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento de aprendizado, de crescimento na tua presença. Pai, que essa palavra venha mesmo falar ao nosso coração. Prepara, ó Deus, um momento para que nós possamos voltar com os nossos irmãos na igreja, para que a gente possa se reunir novamente. Eu te agradeço, Senhor, pela saúde de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau!